Olá, sejam muito bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus, onde funciona a FOB e também o Centrinho. Na edição de hoje vamos falar sobre um projeto aqui da FOB que produz material educacional voltado para a autoadvocacia dos cidadãos. Desde 2017, a FOB da USP produz cartilhas educacionais com o tema da autoadvocacia. Direcionadas a diferentes públicos, elas falam sobre direitos de idosos e deficientes e têm como principal objetivo levar informação e promover a inclusão. O projeto é coordenado pela Fonoaudiologia da FOB e as cartilhas são elaboradas no setor de tecnologia educacional da faculdade. Conta ainda com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP e do Santander. Para falar mais sobre esse projeto, estamos recebendo hoje aqui a professora Regina Tangerino de Souza Jacob, que é docente da Fonoaudiologia aqui da FOB e coordenadora desse projeto. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Nós que agradecemos, Vitor, a oportunidade de divulgar esse nosso trabalho, né, que o objetivo geral realmente é que a comunidade conheça esse trabalho e que leve adiante. Né? Qual que é o objetivo dessas cartilhas, professora? Já falando em objetivo? Sim. Essas cartilhas, elas falam sobre dificuldades que essas pessoas com deficiência ou idosos enfrentam no seu dia a dia. Certo. Então, o objetivo é que as pessoas, não só as com deficiência, mas a comunidade toda conheça quais são os seus direitos e, assim, ajudá-las nessas atividades do dia a dia. Certo. É o departamento de fonoaudiologia que está por trás desse projeto, professora? Sim, esse projeto ele veio de uma demanda nossa da clínica de fonoaudiologia, certo, onde os nossos alunos e os profissionais, né, tanto os alunos da graduação como da pós-graduação, eles começaram a perceber que não era só a técnica que bastava para o sucesso da reabilitação. Então, situações como, por exemplo, a falta de adesão ao tratamento. Os pacientes eles não vinham por falta de apoio para o transporte público. Isso está em lei, está garantido para eles. Mas eles não conheciam, muitos desses não conheciam. E aí isso acaba não conseguindo voltar para o atendimento. Então, esse é um exemplo básico. Outro, por exemplo, o Sistema FM, que até você já fez uma reportagem. Já abordou. Que é o equipamento de acessibilidade para o aluno com deficiência auditiva, que também está previsto pelo SUS. E a gente consegue fazer toda a reabilitação, mas chega na escola, esse estudante ele não usa o Sistema FM porque o professor não quer usar ou ele não tem coragem de pedir para o professor, né? Ele tem vergonha. E isso, se esse paciente ou essa família conhecesse o seu direito, a lei brasileira de inclusão, então, que é obrigado que o professor usar e que também esse professor ele tivesse consciência da necessidade realmente da importância do uso desse sistema, isso não aconteceria. Então hoje uma palavra que está muito em voga é o empoderamento. É basicamente isso que vocês pretendem com essas cartilhas? Isso, exatamente. Então empoderar, porque não adianta só esse paciente, eu consigo com o meu aluno, né? Ele consegue diagnosticar precocemente a perda de audição, tratar, então, seja com adaptação do aparelho, de amplificação sonora individual ou implante coclear, e depois o sistema FM, se depois eles não for fazer o uso de nenhum desses dispositivos. Né? Então, ele conhecendo qual que é a ajuda que esse dispositivo traz e qual que é o benefício e qual que é a limitação de ficar sem ele, então, empoderado para isso, aí a gente consegue realmente um sucesso nessa reabilitação.
Professora, só para eu entender, quem que faz o quê? Porque tem a participação da fonoaudiologia e tem a tecnologia educacional, o setor aqui. Como que vocês dividem? Qual que é a importância de cada setor aí para a execução desse projeto? O setor de tecnologia educacional ele é fundamental para esse projeto. Então, nós temos os profissionais, então a Camila Medina, que é designer e que conhece toda a linguagem do design. Então, isso é uma propriedade dessa área. Então, transformar esse conhecimento numa informação acessível, seja pelo design gráfico, pelo design inclusivo, né, que é todo um pensamento que não é esse material só para aquela pessoa, mas também para aquela pessoa que precisa dele. Então, essa consciência coletiva, né, dessa informação, quem pode trazer, principalmente de formas atrativas, como com os infográficos, é o profissional do design. Isso é feito por lá. Por então. lá, isso. Então vocês da fonoaudiologia fazem o projeto, discutem os temas isso. E eles colocam tudo no papel depois. Isso, exatamente. A gente discute, é uma parceria, né? Mas fundamental a participação deles. Professora, a gente fala fonoaudiologia, mas os temas tratados não são só fonoaudiologia, isso que eu acho que é legal, né, a gente frisar, né? Isso. E isso é bastante interessante porque o programa de pós-graduação tem possibilitado cada vez mais a interface com outros profissionais. Então, na época que a gente iniciou esse projeto, eu orientava uma assistente social e um advogado, que nos ajudaram bastante com esses temas e com a construção desse conhecimento. Professora, e qual o recurso que vocês têm para executar essas cartilhas? Porque tem uma parceria aí com a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, correto? Sim, sim. A Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, ela publica alguns editais em parceria com o Santander, com várias empresas, mas principalmente com o Santander, universidades, e nós fomos contemplados 2 anos seguidos, em 2017 e 2018. Né? Então, é um edital específico para políticas públicas e para a extensão à comunidade. Então, em 2017, nós conseguimos a verba para a primeira cartilha e agora 2018 para as outras 2 cartilhas. Professora, vamos fazer um breve intervalo. Ligado na Universidade volta já já. Então, o que eu acho mais legal, né, de trabalhar com o pessoal daqui, os professores, é que a gente consegue transmitir a ideia que o design não é só a parte estética, na verdade. E tem algumas estratégias simples que a gente consegue colocar em prática, né, e tornar esses materiais mais inclusivos. Por exemplo, usar mais figura, mais ilustração e pouco texto, até a escolha do papel, né, se o papel é brilhante, atrapalha, reflete a luz. E eu acho que é isso, e acaba deixando o material mais inclusivo, né, para as pessoas com deficiência ou física ou cognitiva e as pessoas idosas também. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Regina Tangerino, que é coordenadora de projetos de cartilhas educacionais aqui na FOB. Professora, são 3 cartilhas feitas até hoje, começou a primeira em 2017, né? Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. O que fala essa primeira cartilha de 2017? De 2017, ela começou com a ideia de a gente informar sobre as leis, né, que essas pessoas que eram atendidas na clínica de fonoaudiologia poderiam ter acesso. Certo. Então, um exemplo que está bem em voga, o discurso da primeira-dama que foi em Libras. Né? Sim, então, sim, assim, sim. Os estudantes com surdos, eles têm garantidos por lei que eles têm que ter um intérprete em sala de aula. Isso não é uma lei nova, ela vem desde 2001 e ela foi ratificada na Lei Brasileira de Inclusão em 2015. Porém, a distorção, e isso é importante a gente colocar, principalmente, esse é um dos objetivos da cartilha, é que a população de surdos, ela é muito heterogênea, né? Então, principalmente aqui na clínica de fono, nós temos aqueles surdos que, por terem sido diagnosticados precocemente, feito o tratamento, então, que significa colocar o dispositivo eletrônico e a terapia fonoaudiológica, eles falam e eles ouvem, né? Esses surdos, eles são conhecidos como surdos oralizados, né? Ou surdos ouvintes, né? Mas eles gostam bastante do termo surdos oralizados. Então, para esses, a língua brasileira de sinais, que é uma língua, não é uma língua mãe para eles e eles até nem conhecem essa língua.
Então, na sala de aula, isso não é uma ferramenta de acessibilidade. Então, para esses surdos, o sistema FM é que é a tecnologia de acessibilidade. Então, é a outra lei também, né? E esse sistema FM, ele é incorporado na tabela de órtese e prótese do SUS. Então, que também eles têm direito. Então é esse tipo de informação que vocês passam nessa primeira cartilha. Isso. E também aquelas informações básicas, como a senhora disse no primeiro bloco, direito ao ônibus, transporte e tudo mais. Isso. Certo. E a segunda cartilha, qual que foi o objetivo que vocês pensaram? A segunda cartilha, ela surgiu muito quando nós pensamos sobre a autoadvocacia e o empoderamento. Certo. Né? Porque não basta ter informação, mas sim saber utilizá-la. Né? Onde cobrá-la. Onde cobrá-la. Então, ela veio trazendo algumas leis que ainda ficaram de fora, por exemplo, o acesso à cultura, então a cinema, que tem que estar preparado para receber as pessoas com deficiência. Né? Então, essa lei, ela existe, mas se você for procurar mesmo aqui em Bauru, eles não têm esses equipamentos de acessibilidade. Né? Então, algumas leis que não estavam nessa primeira cartilha e também falando um pouquinho da autoadvocacia, do empoderamento, essa é uma habilidade que tem que ser treinada, né? Então, desde pequeno, então essas famílias também têm que participar, né, do treinamento dessas habilidades, elas são adquiridas, né? Então, é sobre isso que fala essa segunda cartilha. Professora, só para eu entender melhor, essas duas primeiras cartilhas, elas são para a pessoa com deficiência ou idoso, ou elas são também para o público em geral, também ter conhecimento disso, para também ajudar uma pessoa com deficiência, um idoso? Essa é a ideia do design inclusivo, né? Então, a gente desenvolve materiais que ele não é exclusivo para a pessoa com deficiência, mas a gente busca esclarecer a sociedade e aí realmente transformar uma sociedade mais inclusiva, mais justa, né? Esse é o objetivo. Então, é aberta para todo mundo. É aberta para todo mundo, isso. E a terceira cartilha, professora? A terceira cartilha, ela já traz um formato um pouco diferente, né? Ela está num formato mais interativo, como se fosse um diário, né? Então ele tem algumas atividades tipo quiz que atraem mais os jovens, porque o que a gente percebia, ela é muito direcionada para a escola, para o estudante com deficiência auditiva e que tinha muita vergonha de usar o dispositivo, até pela adolescência, pela fase da vida que quer ser igual ao grupo, pertencer, né, se sentir igual, fazer parte. Então, a gente tentou trazer algumas informações que ele construísse junto com o seu professor e que ele realmente não se sentisse constrangido, né, e que ele realmente, com esse sentimento de empoderamento, ele conseguisse conversar e trazer essas informações para o professor e para os seus colegas também na sala de aula. Eu vi até o visual dela, ela é um pouco mais em anime, mangá, né? Quem que faz esses desenhos para vocês, professora? Foi esse desenho, quem fez foi o Thiago Pestillo, né? Todas essas ilustrações, então realmente essa arte é uma parceria também, hoje ele faz mestrado no Departamento de Design da Unesp, então continua sendo um trabalho junto com os alunos também de pós-graduação. Ok, professora, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo hoje aqui a professora Regina Tangerino de Souza Jacob, que é coordenadora de um projeto aqui da FOB que produz cartilhas educacionais. Professora, como ter acesso a essas cartilhas? Essas cartilhas, elas estão disponibilizadas na Clínica de Fonoaudiologia e também a versão digital delas vai ser disponibilizada pelo site da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, pelo programa USP Legal, né? Isso ainda não aconteceu, mas em breve estará disponível. Tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Certo. Professora, a gente vive hoje num mundo muito visual, né? A gente sabe que as imagens chamam muita atenção da gente, já faz um tempo isso. A senhora acredita que esse tipo de material colabora muito mais para que as pessoas tenham esse acesso, para promover a inclusão? Sim, sim. Ele tem que ser atrativo, né? Então, primeiro a pessoa tem que querer buscar essa informação e sentir realmente motivada para isso, né? A motivação, ela está
vinculada a esse processo de aprendizagem. E principalmente quando a gente fala em leis, o nosso sistema jurídico, ele traz alguns termos que realmente são muito difíceis para quem... Exatamente. É uma linguagem muito difícil para a gente entender. E dentro também de portarias e diário oficial, e o acesso para quem está na área, ele é fácil. Mas para quem está fora dela, não é tão fácil assim. Então, essas cartilhas, elas têm esse objetivo, né, de traduzir de uma forma realmente que traga para a comunidade no seu dia a dia essas informações, né, de uma maneira mais realmente clara, né. Cada uma para o seu público-alvo, mas todas tratam sobre a autoadvocacia. Qual que é a importância da gente bater nessa tecla, falar sobre isso hoje em dia, professora? Então, a autoadvocacia, na verdade, ela está vinculada à prática da cidadania, né? Então, quando a gente conversa com os alunos, por que incluir a autoadvocacia dentro das metas, né, no planejamento terapêutico? Primeiro porque, como eu já disse, é uma habilidade que tem que ser treinada. Sim. Né? E você treinando a autoadvocacia, você realmente construindo a autoadvocacia, você vai caminhar junto com o empoderamento. Né? E o empoderamento, quem traduziu pela primeira vez no Brasil foi o mestre Paulo Freire. Né? E ele sempre trabalhando com as minorias e buscando desmistificar esse autoenfraquecimento, né, que está muito associado principalmente à deficiência. Então, se essa pessoa ou esse estudante, ele conhecer os seus direitos, ele conhecer mais sobre a cultura que ele vive, então ele conhecer mais a sua história, ele também vai ter mais competência de reivindicar, de se expressar, e aí realmente é um poder, né? A gente brinca que ele é um superpoder, é o poder de falar que contra toda aquela cultura que fala que eu não sou capaz, não, eu sou capaz. Né? Então esse é o objetivo de trabalhar com a autoadvocacia. Professora, a gente falou da fonoaudiologia e da pós-graduação. Os alunos participam desse projeto? Sim, nós temos projetos vinculados de iniciação científica e de pós-graduação também. Qual que é o benefício para esse aluno, professora, estar trabalhando com um projeto desse? Esse aluno, quando a gente fala na universidade, nós temos o tripé, né, tão conhecido, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, em que esse aluno ele tem que caminhar junto com todas essas informações nesses pilares. Eles são indissociáveis, né? E quando a gente fala na comunidade, então, voltando um pouquinho, quando a gente fala do ensino, a gente está produzindo conhecimento. Sim. Então, isso ele está aqui dentro da universidade, nas salas de aula e nas discussões, produzindo conhecimento. Quando a gente fala em pesquisa, a gente está buscando desenvolver novos saberes. Né? Então, desde a iniciação científica e depois na pós-graduação, ele também está envolvido com a pesquisa. Agora, a extensão à universidade é quando a gente devolve para a comunidade essa produção de conhecimento que aconteceu aqui dentro da universidade. E, na verdade, isso acontece de uma forma muito natural, porque é na comunidade que surgem as nossas questões de pesquisa. Né? Então, se esse aluno ele não estiver dentro da comunidade, na sociedade, como que ele vai se tornar um cidadão crítico e de onde ele vai pensar sobre as suas questões de pesquisa? Eu acredito que outro ponto bastante legal também é o aluno perceber que não adianta ele ter o conhecimento, ele saber, ele devolver aquela reabilitação se a pessoa não tem como ter acesso a ela. Isso, né? Acho que isso vocês trabalham bastante. Isso, né? Isso. Uhum. Professora, para a gente finalizar, queria que a senhora comentasse um pouquinho qual que é a importância do papel da universidade agora, a gente falou do aluno, mas da universidade devolver para a sociedade o que é investido nela, né? Nessas formas de cartilhas, no caso. Uhum. É fundamental, né? Esse papel da universidade devolvendo para a comunidade, né, a gente consegue realmente ter um produto final, né, porque Sim. o nosso objetivo final é que tudo que foi produzido aqui, ele seja aplicado, né. Aqui na universidade a gente busca descobrir como fazer, né, e o que funciona, para daí então isso ser generalizado na comunidade. E isso é importante porque a conversa aqui com os especialistas, então com os nossos pares, a gente faz muito bem. Esse exercício é natural para a gente, né? Agora, devolver isso para a comunidade de uma forma que realmente eles conheçam o que acontece dentro do campus e o que é que a gente... os tributos que eles pagam, que é isso que move a universidade, né, o que nos sustenta, o que isso está trazendo de retorno para a sociedade. Né?
Pretendem continuar com o projeto, professora? Sim, sim. Temos alunos já entrando no mestrado com um novo projeto e continuando. Esse foi o início de uma linha de pesquisa, de um trabalho que nós estamos muito apaixonados. Ok, professora. Queria mais uma vez agradecer a senhora, parabenizar a senhora pelo projeto. Obrigada, muito obrigada. Eu agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.